Tem algumas canções que marcam a vida da gente em alguns períodos, né? E essa tem sido, nos últimos 2 meses, essa vontade. O desespero é uma coisa ruim se você for pensar num ponto de vista trágico da vida e ver, ou não ver saídas. Mas essa canção, ela dava um desespero. Por Deus, Deus, eu não consigo viver um minuto sem ouvir sua voz. Eu sei que alguns momentos que a gente enfrenta, parece que a gente está nesse desespero pela presença, por saber que esse Deus está perto da gente. Sabe que nós começamos esse ano com uma preocupação. No dia 22, 23, 24 de dezembro, eu tive um tempo de retiro e eu pude perceber que havia uma necessidade de trabalharmos com a igreja local sobre discipulado, sobre ser discípulo de Jesus. Porque na verdade é assim, não adianta você ser membro, fazer parte do rol de membros da igreja, se você não for discípulo, nada adianta. Não adianta você ser um frequentador assíduo de qualquer culto, se você não for discípulo de Jesus, você está perdendo o maior tempo da sua vida. O importante é que você entenda que ser discípulo é alguém que se predispôs a seguir ao Senhor Jesus Cristo. E nas últimas palavras de Jesus, quando ele estava para chegar ao Pai de novo, ele deixou registrado esse texto aqui de Mateus 28, 19, quando ele disse assim, para os seus discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. A tarefa de Jesus não é fazer mais igreja, fazer mais templo. A tarefa que Jesus dá não é fazer mais celebrações, mais cultos. A tarefa que Ele traz à sua igreja é fazer discípulos. Essa é uma incumbência que você não pode terceirizar, essa é uma incumbência nossa. E a gente pretende, no nome de Jesus, que no segundo semestre nós estaremos no novo Espaço Esperança. Quantos concordam? Diga amém. E nós queremos trabalhar dentro desse enfoque. Agora, nós não queremos ir lá com um bando de crente nominal. No passado era engraçado, você conversava com as pessoas, perguntando qual a sua religião, e ela falava, eu sou católico. E a segunda pergunta que a gente fazia qual era? Praticante ou nominal? Hoje os evangélicos estão assim. Ah, você é evangélico? Sim, e você é praticante nominal, porque tem um monte de gente que é evangélica, mas não é discípulo de Jesus, é nominal, é porque foi batizado. Alguns anos atrás eu fui com o pastor Klaus na Alemanha, achei muito curioso, tinha uma igreja lá, muito linda, aquelas igrejas mais antigas, bem arrumadinha, um templo bonito, ela tinha 2.000 membros, mas tinha 60 pessoas no culto. E aí eu entendi porque lá os jovens, os adolescentes recebiam 2.000 euros para se tornar membro da igreja. Então a igreja tinha um hall de membros grande, mas não tinha discípulos. Não é isso que é o nosso propósito. Nós queremos ir para lá com essa consciência que nós queremos uma comunidade dos discípulos. E Jesus, ele disse isso em Mateus 18, 19. Ele vai ensinar assim: quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ele não diz assim, quando 2 ou 3 estiverem virtualmente conectados comigo. Ele diz, quando vocês estiverem reunidos em meu nome. Então, não existe essa ideia de igreja virtual. Nós tivemos um período aí de pandemia e que levou a gente a ter que transmitir os nossos cultos, fazer ceia que nós fazíamos através da mídia. Mas, meu amigo, agora não justifica mais. Eu agradeço a Deus pela vida de você que está acompanhando a gente. Mas se você não tem impossibilidade de estar no culto, meu irmão, eu espero que você entenda essa palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, não é você na sua casa, o outro na casa dele, a gente reunido virtualmente. Nós temos que estar com a igreja real, presente, concreta. Hoje nós tivemos os 4 cultos para a glória do Senhor, todos eles bem participativos. Eu acho que a igreja está acordando, os discípulos estão voltando. E é importante que a gente tenha esta consciência, porque nós queremos esses discípulos que seguem o Mestre, que andam nos mesmos passos de Jesus, os discípulos que estão conectados a uma comunidade de fé, que em Atos dos Apóstolos, conforme o registro das Escrituras Sagradas, chama a igreja de comunidade dos discípulos. Então nós somos a comunidade dos discípulos, é esse tipo de discípulo que nós queremos, discípulos que servem a Deus através dos seus dons e talentos e servem as pessoas. Nós começamos desde janeiro a tratar essa temática, o andar do discípulo. E a gente usou a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, porque em 7 vezes ele usa um verbo, o verbo andar, que na língua grega é essa aqui, peripatel. Então ele diz assim, nós não andamos segundo o curso deste mundo,
Depois ele diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que peripatel nelas, andássemos nelas. Andem como filhos da luz, peripatel como filhos da luz. Ele diz que você se comporte de tal forma digna, ande conforme a sua vocação, o seu chamado. Então nós encontramos na palavra de Paulo à igreja de Éfeso essas informações que você também tem que andar de forma a contrastar com o mundo, porque você não tem que mais andar, diz peripatel, conforme o mundo, conforme andam os gentios. E o discípulo de Jesus, ele anda em amor, peripatel em amor. E hoje nós vamos ver a última vez que esta palavra aparece aqui na carta de Paulo à igreja de Éfeso, que está lá no versículo 15 a 17, se você puder abrir a sua Bíblia ou abrir o seu tablet, smartphone, nesta referência, nós vamos ver como é que Paulo quer falar para que o peripatel, quer dizer, como se comporta, como você anda, como é que o discípulo de Jesus tem que ser. E lá no texto bíblico diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, peripatel, andais, não como honestos e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Pai, aqui está a comunidade dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, que querem discernir, entender a sua vontade para as suas vidas. Por isso o Senhor traz todo o pensamento cativo, porque existe o nosso arqui-inimigo que tenta tirar a semente que é lançada através da Tua palavra. Mas, ó Deus, que essa semente seja blindada nesta noite, para que todos que estão aqui entendam a Tua voz e possam essa semente germinar e produzir muitos frutos. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Como os discípulos de Jesus devem viver neste mundo? Seria muito ruim nós sermos chamados para ser discípulo de Jesus, e aí você chega para Jesus e daí, como é que funciona? Mas Jesus nunca nos deixou desinstruídos, desinformados. Ele nos traz clareza, e neste livro você vai encontrar algumas orientações de como o discípulo de Jesus deve se comportar. Por exemplo, Paulo escreve à igreja de Tessalônica, diz assim, que vocês têm que viver de forma a agradar a Deus. Então o discípulo tem que viver não para agradar a si mesmo, não para agradar o esposo, a esposa, agradar seus filhos, agradar seu pai. O discípulo de Jesus, ele quer viver para agradar a Deus. Paulo também diz assim que o discípulo de Jesus, ele tem que viver de forma inconformada, porque ele diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis, não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ele também diz o seguinte, que o discípulo de Jesus, ele deve se despojar, tirar, arrancar a veste velha do velho homem e se revestir do novo homem. Ele também diz que o discípulo de Jesus, ele deve se comportar no mundo como luzeiro e viver de forma irrepreensível, a ponto de que as pessoas com as quais você convive, seus vizinhos, seu colega de trabalho, as pessoas para quem você serve, eles não tenham nada de dizer contra você, a seu respeito. Por isso que ele diz assim, que o discípulo de Jesus tem que viver de forma irrepreensível, quer dizer que não se encontre repreensão na sua vida. Você, o comportamento lá na escola, os colegas olham para você e falam, puxa, esse cara é diferente, é o crente não, ele é o discípulo de Jesus, porque a vida dele irradia a luz do Senhor Jesus Cristo. E o discípulo de Jesus, a Bíblia vai responder que ele tem que viver de forma sensata, justa e piedosa. Sensata, nós vamos ver daqui a pouco esta expressão, sensatez. De forma justa quer dizer o que é teu, o que é meu, e não vamos pegar o que é do outro. E a justiça seja aplicada. Nós vivemos num mundo muito comprometido em termos de justiça. E olha, esses homens do Supremo Tribunal Federal vão prestar contas para o Deus, o juiz dos juízes, Senhor dos senhores, do que eles estão fazendo. A Bíblia toda ela tem registrado, não julgueis com parcialidade. E Deus vai requerer dos juízes, vai requerer de todos esses que estão investidos de autoridade. Mas não só viver sensata, justa, mas viver de forma piedosa. Piedosa é uma pessoa que ela exerce uma fé gostosa. Uma vida piedosa é um crente que vale a pena. Sabe aquele crente que ama Jesus, que está alegre por isso, e que vê o que Jesus fez na vida dele, tem uma paixão por Cristo, tem prazer de estar na casa de Deus, gosta da Bíblia. A sua Bíblia, ela é bem utilizada, é uma pessoa que aplica-se à leitura da palavra, gosta de orar, gosta de falar com o Pai, é grata ao Senhor. Isso é vida piedosa. Então temos várias formas mais em Efésios 5:15 a 17.
nós temos uma outra dica sobre como viver. E eu queria ver com vocês esta referência. O andar do discípulo é firmado na sabedoria e não na insensatez. Como o discípulo deve andar? Ele deve andar na sabedoria e não na insensatez. Eu quero contrastar essas duas coisas para que você entenda. Como parte inicial, você percebe que ele diz assim: ei, pessoal, por favor, vede prudentemente como vocês andam, não como insensatos, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então ele diz: vocês têm que viver de forma criteriosa. Esta é a palavra, prudentemente. Vocês têm que viver de forma atenciosa, acuradamente, diligentemente. E olha que ele escreveu no século I, há mais de 1900 anos atrás, ele disse: os dias são maus. Veja que não mudou muito o nosso cenário, porque os dias continuaram e continuarão maus. E se você tem uma projeção e você espera dias melhores na esfera humana, você está totalmente equivocado e contrário às Escrituras Sagradas. Porque vai piorar. Não é uma boa notícia para te trazer. Sabe que depois que a gente saiu da pandemia, eu estava vindo quinta-feira retrasada de São Paulo, na Castelo Branco, escutando uma das rádios de São Paulo, e estava eclodindo a guerra na Ucrânia, e um dos comentaristas estava dizendo assim: olha só, a humanidade não aprendeu, saiu de uma pandemia, e esta humanidade estaria melhor, aí vem de repente uma guerra. Porque os dias são maus. E nas Escrituras Sagradas você vai encontrar várias afirmações dos apóstolos, agora nas suas cartas, dizendo assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu não acho lindo uma mãe, uma criança saindo de mala de um país, muitos refugiados indo para um lugar, e você que tem 18 anos até 60 não pode, você tem que lutar pelo seu país. E você vê aquelas cenas de vida, crianças despedindo do pai. E essa cena não é legal. Os dias sobrevirão tempos difíceis, é isso que ele está dizendo. Também nas Escrituras dizem que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Quando fala aqui, a gente pensa que vem o capeta ensinar para as pessoas. E não é isso, a sutileza do mal é esta. Ele vai entrar por pregadores, vai entrar por influencers, ele vai entrar por seguidores, por coaches, para trazer conceitos absurdos. E gente que vai usar púlpitos das nossas igrejas, inclusive igrejas evangélicas, como influencer, como os coaches, para trabalhar, mas são pessoas que vêm do inferno. E nós precisamos entender que pessoas que começam a ouvir estas vozes apostatarão da fé. Porque tem um grupo hoje dizendo: nós não precisamos de igreja. A igreja é você. Você, igreja, por que você precisa de comunhão? E é curioso, porque essas influências estão tão perto de nós, que gente assim: não, eu estou bem com Deus, não estou indo na igreja, mas estou bem com Deus, meu irmão. É engodo, isso é engano, porque as Escrituras nos ensinam que você não pode deixar de congregar. A igreja de Jesus Cristo, ela se reunia em Jerusalém, e ela de 120 pessoas num dia para o outro, ficaram 3 mil pessoas, depois para 5 mil pessoas, e essa igreja pulverizou a terra, mas onde ela ia, fazia discípulos do Senhor Jesus. Essa é a mentalidade. Fora desse ensino é capeta, é demônio, não é de Deus. E vão apostatar da fé, porque tem muitas vezes hoje pessoas que a gente chama de desigrejadas. E a pandemia ajudou muito nisso. Pastor, eu sou crente virtual, agora gosto de estar online. Claro, cara, você não tem essa esfera de adoração quando você participa do culto lá na sua casa? Muitos de pijama no quarto. Consegue, Deus desesperadamente solteiro. Você consegue sentir essa cartaz espiritual quando você está neste lugar? Não existe isso. Então isso é engodo do capeta, e a gente precisa entender que a igreja de Jesus precisa saber como andar. E aí, porque os dias são maus, ela tem que ter critério. Vamos falar um pouquinho sobre a insensatez. Faz tempo isso, estava participando de um treinamento, de um cursinho para concurso no Banco do Brasil. Já tinha acabado o meu 3º colegial, ensino antes da faculdade atual. E tive uma aula com um professor chamado Tomás. O cara era uma sumidade. Ele dava uma aula de português,
que a gente ficava vidrado. E eu aprendi português, eu consegui diferenciar análise sintática, análise morfológica, morfologia das palavras, verbo, advérbio, conjunção, papapá, análise sintática, predicado, sujeito. E vocês gostam disso? Eu sei que a maioria das pessoas não gosta muito de português, mas porque a gente talvez não teve tanta influência boa, pessoas que vêm ensinar com a gente com cátedra, e esse Tomás era esse. Esses dias, para preparar essa palavra, eu fui procurar sobre formação das palavras, encontrei um professor chamado Noslen, N-O-S-L-E-N, Noslen, e ele é um cara muito divertido, ele ensina português brincando, e aquilo foi, eu ria participando disso, e eu aprendi com ele. A formação das palavras, elas vêm por composição e por derivação, e dentro dessa matéria você vai encontrar os prefixos e os sufixos. E aí eu comecei a aplicar nisso, porque quando eu olho para essa palavra que você encontra em Efésios 5, 15 a 17, você vai encontrar nécios e sábios. E essas duas palavras são essas aí. Sofós, que é Sofia, Sofia é sabedoria, Sofós é sábio. E Sofós é nécio, tolo, imbecil seria essa expressão. Agora, interessante que esse prefixo Sofós, ele traz o contrário de Sofós. Se Sofós é sabedoria, Sofós é o contrário. E você encontra isso, por exemplo, na palavra moral. Moral tem um significado, mas quando se diz amoral, você está falando de um outro significado contrário. É a mesma ideia, a mesma aplicação racionalizada nesse texto. Curiosamente, Jesus lá em Lucas 13, tem uma descrição do Dr. Lucas, esse médico que faz aquela narrativa quando uma mulher encurvada estava dentro da sinagoga e diz que ela não tinha força alguma, não conseguia por si mesma se endireitar. E a palavra grega lá é estenós. Estenós quer dizer força. Mas para usar para esta mulher, aquela mulher encurvada, ele usa a palavra astenós. O prefixo a é colocado para falar o contrário de força. Se ela não tinha força, era astenias, astenós. Aqui ela sofia, sofós, asofós. Quer dizer insensato. A insensatez então é o contrário de sabedoria. É a pessoa não sábia. É o tolo, estulto e nécio. Essa é uma linguagem bíblica. Mas nos dias modernos talvez você ouviria algumas palavras chulas. Por exemplo, uma pessoa insensata seria uma pessoa idiota, uma pessoa burra, imbecil, babaca, pateta, tonto, bocó, tantã, maluco, insano. É um indivíduo doido, desmiolado, imprudente e impulsivo. Esse seria a descrição da insensatez. Uma idiotice, uma burrice, uma imbecilidade ou imbecilidade. Por bem, a insensatez é a ausência do bom senso, do senso, da sabedoria. A insensatez é uma pessoa desprovida de juízo, uma pessoa com falta de senso. A insensatez classifica uma pessoa desequilibrada, uma pessoa irresponsável, insana. É a característica de alguém que não consegue aferir, mensurar as consequências de suas decisões. Essa é uma pessoa insensata. A pessoa insensata, ela também fala e age irrefletidamente. E nós encontramos no nosso dia a dia, às vezes até o nosso comportamento demonstra muita insensatez. Nas escrituras sagradas você vai perceber que a insensatez leva à incredulidade. Por isso que o Salmo diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Por isso que Provérbios 10:1 diz: o filho sábio alegra o pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. A insensatez, ela leva à insubordinação, e ela traz tristeza para a sua liderança. A insensatez traz falta de entendimento. Por isso que a Bíblia diz em Jeremias 5:21: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos, mas não vedes, e tendes ouvidos, mas vocês não ouvem. Então o insensato, ele não enxerga, ele não escuta, ele não atende conselho. O sábio ouve conselho, o insensato não. E às vezes a gente perde muito tempo com gente insensata porque ele não quer ouvir. Então deixe ele na sua insensatez, que ele vai de mal a pior. Provérbios 23 diz assim: honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O insensato vive procurando encrenca. Se você vê uma pessoa encrenqueira, já saiba,
ele está sendo rotulado de estulto, de insensato, de tolo. E nós precisamos então fugir disso. Isso nas Escrituras você vai encontrar. Agora, a insensatez também está descrita aqui nesse texto de Paulo à igreja de Éfeso, classificada em 3 características específicas. Mau uso do tempo é prova de insensatez. Dar vazão à sua própria vontade é prova de insensatez. E extravasar a carne e liberar todos os seus desejos e impulsos. Comecemos com esta ideia de insensatez pelo mau uso do tempo. Eu gosto de refletir sobre o tempo, porque é mais amplo do que a gente imagina. Existem 3 palavras gregas que são traduzidas para nós por tempo, mas são 3 palavras distintas com significados totalmente distintos, mas na Bíblia e nos escritos gregos vem tudo por tempo. Quais são as 3 palavras? Aion, Kairos e Cronos. O tempo aion é o tempo de longo prazo. Todas as vezes que você encontra nas Escrituras para os séculos dos séculos, de geração em geração, você está falando do tempo de longo prazo. E esse tempo é muito importante que você reconheça, porque ele vai gerar em você um senso de pequenez. Porque quando fala de geração em geração, pelos séculos dos séculos, nós estamos colocando bem pequenininho diante dessa imensidão do mundo e da história e do tempo de longo prazo. Mas o segundo tempo, que é o mais conhecido por nós, é o Cronos, porque o Cronos está lá apontando que agora são 20 horas e 13 minutos, e eu tenho que terminar até 20h35 esta mensagem. O Cronos escraviza a gente, nós temos que administrar o nosso Cronos, o tempo, o dia, os meses, os anos, mas também os segundos, os minutos e as horas, todas elas fazem parte do Cronos. Agora, o terceiro é o Kairos. E esta palavra Kairos é a que é utilizada aqui. O tempo Kairos não é o de longo prazo, não é o do relógio, é o tempo da oportunidade. Na hora certa as coisas aconteceram. Por isso que nas Escrituras Sagradas tem uma das cartas de Paulo, creio que é a igreja de Gálatas, diz assim: na plenitude dos tempos, que é no Kairos, Deus veio em Cristo Jesus. Agora, o que eu aprendi é o seguinte: se você fizer uma má gestão, o insensato faz má gestão do seu Cronos, ele não aproveita as mesmas 24 horas que todo mundo tem. Foi diluído de forma muito homogênea para todas as pessoas. Ninguém tem mais minutos, menos minutos do que os outros. E todos receberam a quantidade certa de horas e de minutos por dia. E você tem que fazer uma boa gestão. Isso quer remir o tempo. Agora, quando você deixa de fazer uma boa gestão do seu Cronos, você vai comprometer e perder muitas vezes as oportunidades que Deus tem para a sua vida no Kairos. Então o insensato, ele não consegue fazer uma boa gestão do seu tempo. Segunda coisa, no texto, versículo 17, que diz que ele rende a sua vontade ao Senhor, o homem sábio. Mas o insensato não, a prioridade dele não é a vontade do Senhor, é a sua vontade. O insensato satisfaz os seus desejos, as suas vontades. E ele trabalha de forma muito conflitante com a palavra do Senhor. Por quê? A gente sabe que Jesus no Getsemane, que ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres, a tua vontade seja feita em minha vida. O insensato, ele dá vazão às suas vontades, ele não quer se submeter, crivar aos seus impulsos e às suas vontades. E dentro do jargão do insensato é esta: o importante é ser feliz. Estou feliz, está resolvido. Mas a terceira coisa é que esse insensato, ele também extravasa na carne, porque ele não subjuga os seus impulsos, os seus apetites, ele não controla. E ele não consegue, porque ele tenta fazer tudo isso sozinho. E nós vamos ver a diferença com o sábio, porque o sábio tem um plus, tem algo que o facilita domesticar esses impulsos horríveis que ele tem dentro de si. E aí a gente entra no campo da sabedoria. Sofós, sábio, hábil, entendido, instruído, esperto. A sabedoria tem a ver com prudência, com sensatez, com habilidade, com conhecimento, com inteligência, com ciência, com juízo, com perspicácia, também com ponderação, com critério, com equilíbrio e também com serenidade. A sabedoria é exaltada nas Escrituras. E a premissa básica da sabedoria está registrada aqui dizendo o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos dizer juntos? O temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Se você quer enveredar pelo caminho da sabedoria, a primeira coisa que você tem que fazer é temer a Deus. Agora também temer a Deus parece que é muito banal, é muito fácil, porque todas as pessoas que você encontrar na rua, se não for uma pessoa que se professa ser ateu, ela vai dizer que teme a Deus. Não, eu temo a Deus. Não é isto não. Temer a Deus é uma pessoa que não só reverencia o Senhor, mas vive conforme o Senhor prescreve para a sua vida. Isso é temor do Senhor. O temor está atrelado com a obediência. Então, se você quer trilhar pela sabedoria, primeira coisa, a premissa básica é o temor do Senhor. E nas Escrituras, nós vamos encontrar que não está a sabedoria com as pessoas mais velhas, com os idosos. Jó diz isso. Mas está com Deus a sabedoria. Se você for uma pessoa idosa sem Deus, você é insensato. Mas você pode ser jovem e você tem Deus e você pauta a sua vida por aquele livro, você pode ser uma pessoa sábia. Não está com os idosos a sabedoria, está com Deus a sabedoria. E se você tiver esse Deus que às vezes as Escrituras dizem, você vai ter sabedoria. Alguns anos atrás, participei das bodas de um casal, Marluce e pastor Eugênio. E no meio da cerimônia ela fez uma declamação muito linda. Não está comum hoje a gente ouvir gente declamando decor textos bíblicos. Ela pegou Jó 28, versículo 17 em diante, e ela começou a declamar. Eu nunca tinha reparado, pela forma como ela falou, esta poesia sobre a sabedoria. E lá em Jó 28, 17, você vai encontrar onde se achará a sabedoria. Onde está o lugar do entendimento? O abismo diz, ela não está em mim. O mar diz, não está comigo. O ouro não se iguala a ela, nem um cristal ela não se trocará por joia de ouro fino. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? E a resumo da abordagem de Jó é, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Salomão disse, eu me apliquei a investigar, a conhecer e a buscar sabedoria. E ele foi considerado o homem mais sábio. Tiago vai dizer na sua carta para os seus leitores, se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, Ele vai fazer isto. E aqui, eu queria falar no texto de Efésios, e a gente fazer o desfecho. Se na insensatez, a má gestão do tempo, a busca de satisfazer as suas próprias vontades, e a extravasamento dos impulsos e da carne, a sabedoria é o contrário. Ele pega e entende bem o que é Cronos e Kairos e faz uma boa gestão do tempo. Por favor, os dias são maus, aproveite o tempo que você tem. Ontem participei de um funeral e conheci essa pessoa em 87, quando cheguei aqui em Dourados, e vendo aquele homem forte, mas lembrando do Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias para a gente alcançar coração sábio. Valorizar cada momento intensamente que Deus te deu para você alcançar a sabedoria. Você sabe que todos vocês já devem ter visto uma estrela cadente, sim? Agora, de repente, se você está no campo com alguém, olhando para o céu, e de repente você para olhar alguma coisa embaixo, e aí a pessoa que está falando, olha lá a estrela cadente, e você olha, cadê? O que aconteceu? Piscou? Dançou? O Kairos é isso. Tem pessoas que a oportunidade passa, e ela não capta porque ela piscou. E tem oportunidades que Deus tem para a sua vida. Essa canção Desesperadamente Sou Teu é buscando em Deus uma oportunidade que Ele tem para o seu coração. Eu estive com o Gabriel esses dias atrás lá em Imperatriz e Deus deu uma oportunidade muito legal para a vida dele. Mas se ele tivesse piscado, ele tinha dançado. Cara, se liga, Deus tem oportunidades para os seus filhos. Deus tem coisas boas para você. E se você estiver fazendo uma boa gestão do seu Cronos, Deus vai te dar clareza no seu Kairos. Vai te dar clareza nesse tempo oportuno. Mas, além de fazer boa gestão, a sabedoria me ajuda a crivar, a subjugar a minha vontade. Inclusive, vocês aprenderam a orar desde criança. Pai nosso que estás no céu, santificado, venha o teu reino, seja feita tua vontade na terra e no céu.
Mas é assim no dia a dia? É a vontade de Deus que prevalece ou a sua vontade? E sabe, muitas vezes Deus vai usar os seus pais para te dizer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Filho, ouça, porque muitas subjugue a sua vontade. Você tem que subjugar, crivar, submeter. Não é uma coisa que a gente gosta de ouvir, subjugar, submeter a minha vontade à vontade de Deus. Romanos 12 diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas a terceira coisa da sabedoria: se o insensato quer fazer morrer a sua própria natureza carnal por conta de si próprio, que ele não consegue, então ele dá vazão. Efésios 5,18 tem um plus que a sabedoria te traz. Diz lá: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A pessoa que tem sabedoria, ela tem um plus, é a presença do Espírito Santo, que te ajuda a encaixar e firmar os seus passos na sabedoria. Você precisa desesperadamente de Deus, você precisa desesperadamente do Espírito Santo. Se você não estiver estreitando o seu relacionamento com o Espírito Santo, escute, você não vai sobreviver na fé. Não vai conseguir. Por isso, hoje, se você é discípulo de Jesus e você quer andar na presença dEle, firme os seus passos na sabedoria e não na insensatez. Quero convidar você a se colocar em pé. Jesus faz uma mensagem bonita em Mateus 5, 6 e 7, que é conhecida como Sermão do Monte. Deixa acesa a luz ainda para mim, por favor. No Sermão do Monte, ele diz o seguinte, encerrando o seu sermão: todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, será semelhante a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos fortes, a chuva no telhado, os rios bateram contra o ímpeto e o alicerce daquela casa, e ela permaneceu em pé. Porém, todo aquele que ouve a minha palavra e não coloca na prática, é como um homem tolo, insensato, estulto, que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos fortes contra a parede, os rios no alicerce e a chuva no telhado, e grande foi a ruína daquela casa. Jesus já tinha dito sobre o comportamento das pessoas, sábio ou estulto. Ouvir o que vocês estão ouvindo e não colocar em operação na sua vida prática, vai classificar você como uma pessoa que se comporta com insensatez. Que o Senhor te ajude a ouvir e colocar isso na sua vida prática com sabedoria. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui na tua casa, na comunidade dos discípulos que estão sendo ensinados a viver em sabedoria. Nos livra da insensatez. Pai, amanhã é a prova disso. Nós somos colocados no mundo não para ser como o mundo é e uma conduta insensata, tola, estulta, mas somos colocados para ser a luz e para viver de forma sábia. Usa os teus filhos onde eles forem colocados. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.